falando sobre o interesse repentino do Flamengo em um novo lateral, justamente para suprir, né, a saída e ausência agora do Rodinei, que deve estar a caminho da Grécia para a próxima temporada. E a gente está falando dele, do russo, Mário Fernandes. Mas para quem não sabe, Mário Fernandes, apesar de ser russo, ele também possui nacionalidade brasileira, porque ele nasce no Brasil, ele se transfere para jogar no CSKA em 2012, clube que inclusive ele está até hoje, e ele se naturalizou, se fala, né, russo, para disputar até a Copa do Mundo, né? Ele é lateral da seleção da Rússia na Copa do Mundo. Ele exerceu lá o seu direito como um cidadão russo para poder jogar pela Rússia. É uma escolha que alguns atletas fazem. E o Flamengo estaria aí monitorando a situação dele. Jogador de 32 anos que, cara, é incrível, né? Alguns jogadores têm algumas carreiras, assim, distintas, eu diria, Renan. Uma carreira um pouco anormal, vamos dizer assim. O Mário Fernandes, que só atuou por 2 clubes na carreira, cara. Ele só jogou pelo Grêmio, que é onde ele sai, né, revelado ali. Ele teve até uma passagem no São Caetano, na juventude. Ele vai para o Grêmio em 2009, fica até 2012, se transfere de 2012, vai para a Rússia e de lá para cá nunca mais saiu do CSKA Moscou. E eu queria saber de você, cara. Você conhece um pouco do Mário Fernandes? Acha interessante a estratégia do Flamengo de tentar trazer de volta aí um jogador da lateral que atua pela seleção russa e também pelo clube russo de 32 anos? Cara, é um jogador que ele ficou conhecido, acho que especialmente na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo de 2018, a gente passou a conhecer o Mário Fernandes, porque como a Copa foi na Rússia, obviamente que a Rússia já estava classificada para a Copa por ser anfitriã, então a gente conseguiu ver esse cara jogando. Por exemplo, na Copa de 2022 a gente não está vendo porque a Rússia não avançou ali, né? E também teve o problema aí da guerra e tudo mais. Mas a gente até comentou sobre isso quando a gente falou do Preciado, que a gente falava, cara, a lateral direita é uma função que está em escassez no futebol mundial e qualquer jogador que tenha um mínimo de nível, ele provavelmente vai fazer parte de alguma seleção nacional e a gente vai perder esse cara em algum momento. No caso do Mário Fernandes, isso talvez não aconteça porque ele já está no último terço ali da carreira, para usar um linguajar do futebol. Ele já está no último terço da carreira, porque ele já tem mais de 30, acho que ele tem 32 anos. E se ele vem para o Flamengo, eu acho que ele vem para ficar mesmo no Brasil, cara, porque como você já trouxe o histórico dele, ele não tem um histórico de ser um jogador nômade, ele geralmente fica num clube por muito tempo. É claro que a nossa amostragem é pequena porque só tem 2 clubes, mas isso meio que valida essa tese de que quando ele chega num clube ele costuma ficar. Por ele ser brasileiro, embora ele tenha naturalizado o russo lá e ter família, obviamente, aqui no Brasil, eu acho que a intenção dele, aí é meramente um chute, né? Mas eu acho que a intenção dele é também fugir de um país que está em guerra. A gente não sabe até que ponto lá a Rússia pode convocar os cidadãos, e ele acabou se tornando um russo, né? Ele não é natural da Rússia, mas ele se tornou um russo ali, tanto que ele representa a seleção russa nas competições. Eu acho que o desejo dele é voltar para o Brasil e ficar aqui, cara. E aí é o que a gente sempre fala exaustivamente. Todo jogador que convive na Europa, absorve o padrão Europa, quando volta para o Brasil, ele vai querer respirar um ecossistema europeu. Ele vai querer fazer parte de um ecossistema europeu e o Flamengo talvez seja o único jogador que consiga oferecer isso de ponta a ponta ali, desde as bases salariais até a estrutura. Treinadores europeus estão vindo para o Flamengo com alguma frequência. Então, até isso faz parte da análise do jogador, no jogador que está consolidado. Mas, agora, avaliando ele tecnicamente, eu não sei se ele é um jogador que, ao chegar no Flamengo, a gente vai ficar plenamente satisfeito com as capacidades técnicas dele. Mas eu acho que ele é um bom lateral. Se você pegar o mapa de calor dele aí, se você pegar as estatísticas dele, e é sempre bom a gente falar, a estatística não conta uma verdade do jogo, mas ela ajuda a entender um pouco, pelo menos a consistência do cara, se o cara está sempre presente nos jogos.
e a gente consegue perceber que a maioria dos jogos ele joga 90 minutos, e aí essa análise pode ser mais profunda. Beleza, ele joga 90 minutos por quê? Porque não tem nenhum lateral que possa superá-lo? Provavelmente pode ser isso também. Porque, mais uma vez, é uma posição escassa, a gente não tem grandes talentos por aí. E se no Brasil, que é um celeiro de bons jogadores, a gente já tem dificuldade em encontrar, tanto que o Rodinei virou uma boia de salvação para o Flamengo. E além de ser uma boia de salvação para o Flamengo em 2022, porque a gente estava sem lateral, ele chegou a ser cogitado para a seleção brasileira, meio que num surto coletivo ali, mas ele foi cogitado para uma seleção do tamanho do Brasil. Não seria estranho um jogador mediano fazer parte de uma seleção russa. Então, não sei se ele viria para resolver em definitivo os nossos problemas, mas ele vem para uma função que hoje a gente tem um déficit grande, não só qualitativo, mas também quantitativo, porque agora a gente perdeu o Rodinei, a gente não tem mais o Rodinei, e ele também não vai ocupar aquela tal vaga de estrangeiro que a gente também discutiu, quando a gente conversou aqui sobre a eventual contratação do Preciado, que é um jogador. O Preciado, por exemplo, é um jogador que talvez tenha um nível também questionável, assim como o Mário Fernandes, mas a vantagem do Preciado é que ele é jovem, então o Flamengo pode usar esse jogador no futuro como uma moeda de troca. Dificilmente isso aconteceria com o Mário Fernandes. Cara, eu não consigo analisar muito as capacidades técnicas dele recentemente, né? Até porque o Campeonato Russo teve um período aí meio obscuro. Mas eu acho que se ele vem para o Brasil, eu acho que ele ia acabar jogando bem. Eu até peguei uns highlights dele aqui antes da gente fazer a live. Mais uma vez, highlight os melhores momentos do jogador ali, e o cara não vai colocar ele fazendo um gol contra igual o Rodinei fez, por exemplo, contra o Corinthians no highlight dele. Mas DVD. Exatamente, é o famoso DVD. Mas se tem highlight, porque assim, no highlight tu consegue avaliar pequenos detalhes ali. Esse cara costuma sempre olhar para dentro da área antes de fazer um cruzamento. Isso é importante, o cara escolhe, ou seja, isso dá a entender que é um jogador que procura tomar a melhor decisão quando possível. Você vai ver ali que nos highlights o cara de repente tem um posicionamento corporal de jogador profissional, de jogador que foi lapidado com bons treinadores. Você vai ver, sei lá, o cara em alguns highlights defensivos ali fazendo coberturas inteligentes, então você começa já a deixar subentendido que provavelmente é um jogador que tem alguma inteligência tática, tem uma compreensão interessante do jogo. Então o highlight, ele obviamente que não conta a história, ele é um capítulo da carreira do jogador, mas é o material que a gente tem para observar hoje. Eu tenho dificuldade em acompanhar o campeonato russo, né? A gente vai ver esse cara jogando, sei lá, uma Champions, quando o CSKA participar, sempre participa, até porque na Rússia não tem tanto clube assim, mas fora isso a gente não tem muito como analisar, é mais torcer, e diante das opções que a gente tinha, eu acho difícil esse cara chegar e ser uma decepção colossal. Ele pode chegar e ser mais um que não vai dar conta, e aí a gente tem que torcer pro Varela ser esse cara. A gente vai voltar a ter dois laterais com maturidade, com vivência na Europa, com passagem nas seleções. Isso, de certa forma, já traduz ali um jogador que já conviveu com as diferentes pressões que o futebol pode impor num jogador, as diferentes responsabilidades que um jogador pode ter, e tomara que venha para agregar, cara. Não sei até que ponto essa negociação vai avançar, me parece que ele está mais próximo do Grêmio do que do Flamengo, mas também os apuradores, nesse momento, vão noticiar as informações pela metade, até porque muito provavelmente nem tem tanta informação assim. E vamos ver, cara. A minha esperança ainda está sendo o Varela. O Varela jogando aí na Copa do Mundo, a gente conseguiu observar alguma coisa, a gente consegue ver que é um jogador com dotes técnicos ali que chamam a atenção, mas a gente precisa de sequência para o cara. Eu acho que esse ano ele vai finalmente ter uma sequência.